E isso tem que ser motivo de grande alegria, porque apesar da presença de Deus estar em todos os lugares, assim manifestando a sua onipresença, a presença dele não se manifesta em todos os lugares. Ela está em todos os lugares, mas ela não se manifesta em todos os lugares. Ela só se manifesta quando existem pessoas que têm fome e que têm sede da sua presença. E graças a Deus que nessa noite nós estamos com um povo faminto pela presença de Deus, porque a presença dele no nosso meio é maravilhosa. Glória a Deus. Quero louvar a Deus pela vida do Miguel, que nos fez esse convite para estarmos aqui nessa noite, pela vida dos pastores dessa casa, cada irmão que nós amamos com todo o nosso coração, e vocês já sabem muito bem disso, mas é sempre bom repetir, né? Amo muito vocês e que o Senhor continue abençoando a vida de cada um e prosperando, no nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo no segundo livro de Reis, capítulo 2. Segundo livro dos Reis, capítulo 2. Segundo Reis, capítulo 2, amém? Amém? Amém. Segundo Reis 2, a partir do versículo 1, está escrito: quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, eu não te deixarei. E assim desceram os dois a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu o sei, calai-vos. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, eu não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor, elevando-o sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu sei, calai-vos. Disse-lhes, pois, Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas que pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair,
E voltando-se, pôs à borda do Jordão, tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um lado e outro lado, e Eliseu passou. Amém? É uma leitura um pouco extensa, mas é para que a gente entenda um pouquinho do contexto daquilo que nós vamos falar nessa noite. Eu vou tentar ser o mais rápida possível, mais fiel àquilo que o Senhor me entregou. A palavra do Senhor nos mostra que no primeiro livro de Reis, capítulo 19, Eliseu, ele é chamado pelo Senhor lá na sua terra. O profeta Elias, sabendo que Deus ainda tem uma obra de continuidade através do seu ministério profético, levanta Elias e diz para ele: olha, eu ainda tenho uma obra através de você, então se levante, porque através de você eu vou levantar Eliseu, filho de Safate. Então quando ele chega onde Eliseu está trabalhando, se dedicando, e ali ele passa o seu manto sobre Eliseu, simbolizando que era tempo dele deixar o que ele estava fazendo e de se posicionar no chamado que agora o Senhor tinha para a sua vida. Então, em obediência, Eliseu, ele abandona todas as coisas, ele rompe com a sua família, com o seu lar, respeitando e entendendo o tempo de Deus para a sua vida, e ali ele segue a Elias, o seu mestre, o seu líder, aquele a quem ele vai se espelhar, para que ele possa aprender tudo o que ele precisa, para tão somente ele se mover sobre a terra, dentro do projeto e do propósito que Deus tem para a vida de Eliseu. A palavra do Senhor diz que Eliseu, ele vai servir a Elias ao longo de muitos anos, e isso nos mostra que nós precisamos entender que existe tempo para todas as coisas. A nossa vida, ela é feita de estações, e não prontamente Deus, ele vai nos chamar e vai dizer logo: olha, eu vou me levantar agora. Não, porque com os discípulos não foram assim. Os discípulos passaram 3 anos sendo treinados, sendo preparados para serem enviados pelo Senhor Jesus para o propósito. Paulo teve que ser preparado durante também 3 anos para ser enviado a construir e a levantar igrejas. Então nós também precisamos entender que nós não somos a última bolacha do pacote. Nós também precisamos passar pelo tempo da espera. Ainda que na nossa ansiedade, na juventude, nós queiramos entrar em desespero, mas nós precisamos entender que esse tempo de espera é necessário para Deus trabalhar em nós. É necessário sermos preparados e habilitados dentro desse tempo de espera para aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, porque ninguém está pronto. Ninguém está pronto. Por isso nós precisamos respeitar o tempo da espera, respeitar o tempo de interlúdio, respeitar o tempo em que Deus disse assim: acalma, não é agora. Viver o tempo em que Deus está dizendo: espera, porque se acontecer agora, você vai se frustrar. Se acontecer agora, você não vai resistir. Se acontecer agora, você vai entrar por caminhos tortuosos. Então aguarda, aguenta, espera, porque o tempo da espera vai valer a pena. Eliseu, ele passa por esse tempo, e é linda a forma como ele se submete à sua liderança, à liderança de Elias, porque em nenhum momento você vê na Bíblia a palavra de Deus descrevendo que Eliseu estava com pressa. Vamos, Elias, eu preciso ser levantado, me mostra o que eu tenho que fazer, como eu tenho que me mover. Em nenhum momento nós vimos Eliseu com pressa. Ele respeita todas as estações, e ele entende que aquele período é período de se aprender. Nós não podemos queimar etapas e nem pular processos nas nossas vidas, principalmente quando nós temos um chamado de Deus. Na
nossa impulsividade, nós queremos tomar as decisões que queremos, na hora que queremos, porque achamos que sabemos de tudo, não é verdade? A nossa boca, quando somos mais jovens e não temos ainda nenhum nível de maturidade, é quando os nossos pais ou nossa liderança fala conosco, a gente fica balançando a cabeça como um calango e dizendo: eu já sei, eu já sei, eu sei, eu sei. Mas aquele que sabe e não faz, então não sabe. Porque quem sabe faz, obedece, entende que existe um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Quando for para acontecer, Deus vai lhe dar um sinal, Deus vai lhe dar a palavra, Deus vai lhe dar a direção. Enquanto isso, se submeta a quem sabe mais do que você, se submeta a quem decidiu lhe ensinar. Porque hoje, devido à corrupção dos tempos e à mudança do século, nós vemos muitas igrejas que se intitulam igrejas, mas dentro dos seus templos não se tem mais uma liderança saudável. Então agradeça que você ainda tem gente que cuida de você, que se importa com você, que manda mensagem para você, que puxa as suas orelhas, que lhe corrige. Agradeça. Ruim é quando a gente não quer. Ruim é quando você fica jogado ao léu, como se seus pastores ou seus líderes nem soubessem que você existisse. Mas agradeça, porque ainda tem alguém orando por você, cuidando de você, intercedendo pela sua vida. E como isso é importante. Um dos primeiros valores e princípio também, por que não dizer assim, que Eliseu ele nos ensina através do seu posicionamento, é a obediência, a submissão. E é a coisa mais difícil, porque, torna a repetir, a gente sempre acha que sabe todas as coisas. Eu não preciso ouvir isso, eu não preciso passar por isso. Ontem mesmo, conversando com uma pastora, ela disse, uma jovem saiu do conjunto, porque disse: eu não preciso dos seus conselhos, eu não preciso das suas correções. Eu disse a ela: não se entristeça, só ore. Talvez ela esteja num momento de rebeldia e uma hora o arrependimento bate. Porque a gente vai fazendo e chega uma hora que a gente olha a nossa colheita e começa a se arrepender das coisas que dizemos e das coisas que um dia já fizemos contra as pessoas que tentaram cuidar de nós. Então Eliseu ele se submete, ele entende: eu preciso colar nesse homem, porque ele sabe mais do que eu. Se Deus usou esse homem para iniciar algo na minha vida, então por que não andar com ele? Então por que não ouvir ele? Por que não sentar para ouvir alguém que sabe mais do que eu? Eu sei que às vezes é difícil a gente ouvir tantas coisas e receber tantas informações, mas se nós queremos viver uma vida de plenitude com o Senhor e nós queremos galgar os passos com Cristo sobre a terra, nós precisamos sentar para ouvir pessoas que conhecem mais do que nós. Se o seu desejo, se o seu objetivo é chegar em lugares mais altos, você precisa se submeter a quem já chegou lá primeiro do que você. E isso é algo difícil de ser trabalhado, mas nós só vamos manter um relacionamento feliz e abundante com o Senhor quando nós passarmos a viver isso. Não é fácil, porque nós temos uma visão e às vezes a nossa liderança tem outra, e as duas se chocam, e a gente quer estar sempre na nossa razão, cheio de direito, e é capaz até de distorcer a palavra para poder sair com uma razão diante de uma discussão, mas não se dobra. Eu preciso dizer para você que de uma geração que não se dobrava, Deus teve que quebrá-los, como foi com a nação de Israel, para que eles se dobrassem diante da vontade do Senhor e se submetessem. Sabe quem não se submete? Os filhos da rebeldia, os filhos de Belial, os discípulos de Satanás. Os discípulos de Jesus, eles se submetem, eles se dobram, eles se rendem. E se aprendermos isso desde a nossa juventude, quando crescermos vai ficar mais fácil, amém? Amém?
Amém? Glória a Deus. Eliseu, ele passa por esse tempo cuidando de Elias, servindo ao seu Senhor, ao seu mestre, entendendo que naquele momento ele está sendo preparado para algo maior. Ele não avança um sinal, mas ele respeita tudo que está sendo ministrado sobre o seu coração. Só que o tempo de Eliseu receber vai chegar ao fim, bem aqui no capítulo 2. Porque existe um momento, a estação, o tempo em que Deus ele vai ministrar, ele vai derramar, em que você vai ouvir, em que você vai aprender. Mas vai existir um tempo em que o Senhor vai começar a cobrar de você. E aí? Você ouviu quase 300 ministrações ao longo do ano. O que você vai fazer com ela agora? E as aulas de teologia, o que você vai fazer com elas? E o conteúdo que você aprendeu com professores, o que você vai fazer com eles? Vai chegar uma hora que Deus vai olhar para você e vai dizer assim: você não tem mais estrutura de aluno, você já tem estrutura de professor, então se levante. Porque existem dois extremos e são muito perigosos. O extremo de sempre querer ser aluno, aí você cai no comodismo. Deixa que os meus professores e os meus pastores já fazem. Deixa que eu já tenho uma liderança que se responsabilize. E aí fica sempre naquele nível e nunca avança, nunca cresce e não toma uma posição para viver o destino que Deus tem para a sua história. Mas também existe outro extremo, e que também é muito arriscado. Quando a gente acha que só é professor e que não tem que ouvir. Quando a gente acha que já sabe tudo e que não precisa escutar. Na verdade, todos nós somos aprendizes. Até que o Senhor venha, nós vamos viver aprendendo até que Ele volte. Sempre aprendendo uns com os outros, sempre recebendo uns dos outros, porque eu sempre vou ter alguma coisa para lhe ensinar e você vai ter sempre alguma coisa para que eu possa aprender com você. Chega uma hora que Deus ele vai olhar para a gente e vai dizer: não dá, eu já te dei demais, você já bebeu demais, você já conhece demais, eu preciso agora que você vá e derrame sobre os ambientes, sobre as famílias, sobre outra geração, aquilo que eu confiei sobre você. Você tem recebido demais, você tem se alimentado muito. E eu estou falando isso aqui para gente que já está no processo de construção, de habilitação há algum tempo. Eu não estou falando para quem está iniciando agora. Para você que está iniciando agora, você tem que ir com calma. Mas para quem já está há anos, para quem já está no processo, o Senhor está lhe dizendo: eu preciso lhe levantar, porque você não é mais nenhum leigo. Apesar de você ser jovem, isso não lhe torna incapaz de não realizar a vontade e a obra de Deus sobre a terra. A sua idade, ela não diz muita coisa, porque maturidade não está interligada a isso. Se assim fosse, jovens como Daniel, como Josué, não teriam estabelecido o governo de Deus sobre as nações onde eles estavam, porque eles eram jovens. Daniel saiu da sua terra com 16 anos de idade. Estava saindo da adolescência e indo para a juventude. Você é capaz. Paulo dizendo a Timóteo, disse assim para ele: olha, Timóteo, não deixa ninguém te parar por causa da tua juventude. Porque você é capaz. Você passou pelo tempo da habilitação. Você passou pelo tempo da submissão. Você aprendeu. E agora é tempo de você fluir naquilo que o Senhor tem para a sua vida, Timóteo. Então não deixa ninguém te barrar. Não deixa ninguém te travar por causa da tua idade. Porque o Senhor vai te usar. Não permita com que a sua juventude faça você olhar para a realidade e dizer:
porque vocês não ficarão só no Brasil, não. Em nome de Jesus eu profetizo que Deus não se for com vocês. Em nome de Jesus, o mundo precisa das testemunhas de Cristo para manifestar a sua glória sobre a terra. Você não pode se acostumar com o fato de ter uma igreja com uma boa climatização, com pessoas que você já conhece há tempos, não. Você precisa estar disponível, Deus. Será que chegou a minha hora? Daqui a algumas semanas nós estamos dando um passo muito importante na nossa vida, porque nós estamos indo para outro estado. Nós estamos saindo em missões ali para o Rio Grande do Sul. Nós vamos passar um ciclo de 7 meses ali naquele lugar. Inclusive nós clamamos as orações de vocês pelas nossas vidas, porque vai ser um grande desafio. Nós iremos para alguns países também para fazer missões transculturais, e nós já clamamos as orações da igreja. Dia 30 de março nós estaremos viajando para Porto Alegre, crendo que as coisas que o Senhor preparou são maiores. E muita gente tem me perguntado: Carol, tem sido fácil? Não tem. Eu vou deixar meu filho, eu vou deixar minha casa, eu vou deixar minha terra, mas eu não tenho um pingo de dúvida da decisão que eu tomei. Porque quando eu disse, eis-me aqui, envia-me a mim, eu disse a ele, eu não coloco nenhuma condição. Eu só peço que o Senhor guarde o meu coração no centro da sua vontade, só isso. Para que não importa onde eu esteja, eu nunca desista daquilo que você tem para a minha vida, Senhor. Em nome de Jesus. Nós precisamos estar preparados para encerrar os ciclos, para desmamar. Nós precisamos estar preparados para abrir mão. A Bíblia diz que Ana chorou muito por Samuel. Eu preciso de um filho, Senhor. E o Senhor deu. Mas a Bíblia diz assim: quando Samuel desmamou, Ana foi deixar ele no templo, porque ela disse: se tu me der, eu vou entregar ele para ti. Ele vai viver para ti, porque ele não é meu, ele é teu. E uma hora chega o tempo do desmame, chega o tempo da disruptura, e você que é jovem precisa se preparar para isso, porque nós vamos precisar sair da casa dos nossos pais uma hora. Uma hora você vai ter que deixar os seus pais. Uma hora você vai ter que se despedir da sua família, como fez Eliseu. Uma hora você vai ter que queimar não só as carroças, mas também os bois. Quando Deus falou isso para mim e para nós, eu digo: meu Deus é forte. Quando o Senhor falou a Eliseu: queime as carroças, mas queime também os bois, o Senhor estava dizendo para Eliseu: queima todo o apego material, queima todo o apego físico, se despede, mas também comece a cortar os laços com aquilo que você se afeiçoou emocionalmente. Porque o boi é um bicho que a gente se apega. Você se apega, você alimenta todos os dias, você dá de beber todos os dias. É um bicho que você acaba criando um certo tipo de afeição. Coloca até nome. Eu não sei você, mas tudo que eu tenho eu boto logo o nome. Se você já cria ali com ela uma afeição, uma conexão. O que Eliseu fez? Queimou as carroças e queimou os bois, para dizer assim: não tem mais nada que me segura. Vai doer, eu vou sentir falta. Vai ter dias que eu vou chorar muito, mas eu tomei uma decisão, eu tenho que abrir mão. Uma hora você vai precisar deixar sua casa. Uma hora você vai precisar abandonar as coisas que te impossibilitam de alcançar o propósito de Deus. Uma hora você vai ter que olhar para a tua igreja, debaixo da direção do Senhor, e dizer: obrigada pelo tempo que fiquei, mas agora é hora de partir. Você não vai viver aqui o resto da sua vida. Deus tem outros caminhos para você e para sua casa. Você não vai só ser membro do Evangelho Pleno para o resto da sua vida,
sua história. E um dia Deus vai olhar para você e vai dizer: está na hora de queimar as carroças e os bois. Para mim Deus só disse assim: sai. Ele só disse sai. Talvez para você Deus vai dizer só assim: sai. Sai. Sai da terra. Sai da casa. Sai da parentela. Sai do meio dos amigos. Sai, sai. Abra a mão, rompa, caminhe, flua, voe. Não vai ser fácil. Começa tudo do zero. Mas Ele desse novo tempo, eu vou te honrar como nunca te honrei. Vou fazer viver o que você ainda não viveu. Porque é isso que a Bíblia descreve quando Eliseu ele toma essa decisão. Ele viveu o que nem o próprio Elias, o seu líder, viveu. Quando ele toma essa decisão, Eliseu foi tão feliz que talvez quando ele tomou a decisão ele não tinha ideia nem noção daquilo que Deus estava prestes a fazer através da vida dele. Talvez você venha diante desse altar, finais de culto, sem entender a dimensão daquilo que Deus vai fazer através da sua vida. Você só diz assim: eu quero, eu vou. Talvez você diz sim para Deus sem nem imaginar o tamanho daquilo que Ele vai fazer através da sua vida e da porção que Ele te deu. Mas Ele sabe. E é por isso que a única coisa que Ele quer de você é a sua obediência, é a sua disposição. Deus não quer a nossa opinião. Deus não quer saber de nós o quanto vai ser difícil, porque Ele sabe. Ele só quer saber se tem coração disponível, que nas dores Ele cuida, que nas dificuldades Ele cuida, que o medo Ele arranca, que a coragem Ele traz, que a saúde Ele provê, que as portas Ele abre, que os caminhos Ele apanha. É sobre isso que Ele precisa saber. Está disposto? Eliseu estava, e por isso você vai ver Elias olhando para ele aqui no capítulo 2. E Elias ele precisa corresponder à vontade do Senhor, que é fazer com que ele vá até 3 lugares onde Elias ele tinha escolas de profetas. Elias ele não só andava, ele não só caminhava, ele não só fazia milagres pela terra, mas ele também tinha escolas de profetas, que não só habilitava eles em toda a ciência e teologia, mas também fazia com que aqueles discípulos, eles vivessem o sobrenatural, eles tocassem o profético em uma dimensão muito mais profunda, sobre as quais eles ainda não tinham conhecido. Então Elias, ele era encarregado disso, ele tinha levantado escolas. E aí ele vai precisar passar por aquelas escolas para dar força aos seus discípulos, para dizer aos seus alunos que é chegado um tempo diferente e que ele não vai estar presente, mas eles precisam continuar sendo fortes. Porque independente de ter ou não ter pessoas do nosso lado, nós precisamos continuar caminhando e exercendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Deus não gosta de crente Maria vai com as outras. Se vai sair eu também vou junto, se não vai ficar eu também não vou. Deus não gosta de gente assim. Você tem que ter identidade e convicção daquilo que Deus lhe chamou para fazer. Se Deus disse você vai para o Canadá, o outro vai para a África, deixa o outro ir para a África, vai você para o destino que Deus preparou para você. Mas não caminha com base naquilo que o teu irmão, teu amigo, teu irmão, parente está caminhando, não, porque cada um tem um chamado. Cada um tem o seu propósito. Embora estejamos na mesma família, mas cada um tem um propósito. Deus disse o que para Abraão? Sai, mas não traz ninguém. Quem foi que ele levou? O sobrinho e o pai. Lá na frente ele vai ter problema com o sobrinho e o pai, porque ele desobedeceu. Ele obedeceu, mas foi uma obediência parcial, não foi completa. E quando a gente não faz do jeito que Deus manda, o Senhor ele vai trabalhar do jeito dele. Então quando chega mais na frente, o pai de Abraão morre. E mais um pouco na frente, Deus
Deixa o teu sobrinho de lado. Se você trouxe por conta própria. Eu não tenho que me responsabilizar. Por misericórdia eu ainda vou dar o livramento. Mas deixa ele no canto dele, porque o que eu tenho é com você. O Pedro, ele vai também participar dessa escola. Ele vai junto comigo. Mas eu disse para ele: peça uma palavra ao Senhor. Porque eu tenho uma palavra, você tem uma palavra. E aí ele disse: eu vou orar e eu vou pedir ao Senhor uma palavra. Ele não podia ir na sombra da minha palavra, porque Deus deu a ela a mim. Então eu disse a ele: ora e peça ao Senhor uma palavra, para que você se mova naquilo que Ele te deu, e não na sombra daquilo que Ele colocou sobre mim. Então ele foi para uma base de treinamento missionário, e lá Deus falou. Graças a Deus. Nós só podemos nos mover debaixo da palavra que Deus tem para nós. Está todo mundo fazendo. Você não é todo mundo. Não ligue o efeito manada e saia junto com todo mundo fazendo o que todo mundo faz, não. Procure entender o que Deus quer com você, isso você. Se Deus chamou a Júlia para pregar, deixa a Júlia pregar. Inclusive você prega, minha filha, que Deus me chamou para isso. Se Deus chamou alguém para adorar, deixa a pessoa adorar. Se Deus chamou essa pessoa que senta todos os dias do seu lado nesse culto para fazer algo diferente do seu, então deixa Deus usar ele e entra dessa forma. E procure entender o que Deus quer para a sua própria vida. Porque para pessoas diferentes existem chamados diferentes. Eu não posso seguir o seu rastro. Apesar de caminhar com Elias, apesar de andar com ele, de aprender tudo com ele, Eliseu não foi usado por Elias, porque o chamado era diferente. Eu não vou dizer maior, mas eu vou dizer diferente, porque é assim que o Senhor ele faz nas nossas vidas. Se um membro ele tiver a mesma função que os demais, esse corpo, ele vai caminhar como ele vai sobreviver como. Cada membro tem uma função diferente. E todas elas são importantes. Então você que muitas vezes acha que precisa de uma oportunidade para legitimar o seu chamado, acabe com isso. Faça aquilo que você sabe fazer de melhor. E você já vai estar cumprindo a vontade do Senhor para a sua vida. Chamado é o que você faz aonde você está agora. Como que você tem, como que Deus lhe deu. Não fique esperando Deus te levar para alguns lugares, se não foi para isso que o Senhor te chamou. Alguns Deus vai soprar e vai avançar aí, América Latina, vai rodar o mundo levando o Evangelho. Mas para outros Deus disse: cuide da sua casa, cuide dos seus filhos, estude, trabalhe, seja honesto, pague suas contas em dias. Eu sei que é muito difícil, mas com a graça de Deus dá certo. Seja honesto, cuide das pessoas, abençoe os moradores de rua, dê sua esmola, dizime, seja obediente, se submeta aos seus senhores, à sua liderança. Isso aí já é suficiente. Para outros não, o negócio é diferente. Por isso você tem que entender o que Deus quer com você. É com você. Não se aproprie da identidade alheia. Não se aproprie do chamado alheio. Porque só quem tem estrutura para carregar o que carrega é quem foi chamado pelo Senhor. Se você não sabe o que é isso, não se aproprie. Mas eu acho tão lindo quando Deus usa o fulano ciclano. Você não sabe o fardo. E quando eu falo fardo, eu não estou falando no sentido pejorativo da palavra. Eu estou falando de fardo de responsabilidade. Então desculpe
descubra o que Deus tem para você. Se você ainda não descobriu, e se você já descobriu, comece a se posicionar de maneira que a sua vida exale aquilo que você já recebeu de Deus e da sua igreja. Porque teve uma hora que o Senhor disse para Eliseu: ei, meu filho, eu vou levar o teu Senhor. Desperta que tu não vai ter mais um líder para estar toda hora ali do teu ladinho. Desperta, te organiza, te posiciona, porque eu vou levar o teu líder. Eu vou levar o teu mestre. Eu vou levar aquele que te direciona na terra. Ele não vai mais andar com você. Você precisa nesse momento amadurecer, nem que seja força. Porque minha mãe vive dizendo isso até hoje. Eu não vou viver para sempre. Gente, isso é uma punhalada na gente. Porque quem dera se Deus fizesse os nossos pais eternos. Você não vai ter seus pais para sempre. E isso Deus fala com você não só para você se desenvolver ministerialmente, o que é muito importante e é prioridade, espiritualmente, ministerialmente, mas para você se desenvolver humanamente. Porque quando a gente perde pai, quando a gente perde mãe, sobra o quê? A gente tem que se virar. Você vai morar sozinho, você vai morar com alguém, um familiar perto, próximo. Aí você vai ter que desenvolver as técnicas de cozinhar. E você não vai viver só de miojo, senão você vai morrer de câncer. Você vai ter que aprender. E é difícil. Ano passado, uma companheira de altar perdeu a mãe dela e foi muito rápido. E por um momento eu me pus no lugar dela e eu digo: meu Deus, eu nem estava passando, mas eu tentei me colocar no lugar dela e ela mandou terrível. Você não vai ter sua liderança o resto da vida. Você não vai ter os teus pastores do teu lado todo o tempo. Uma hora, os caminhos trilharão de rotas diferentes. Chegará um tempo em que Deus vai fazer assim uma separação, cada um para um lado, não para dividir, mas para liberar você para novos caminhos, para novas estradas, para novas geografias. Sabe o que a águia ela faz com seus filhotes? Quando ela sabe que eles já estão ali mais ou menos prontos para bater asas e voar, ela joga eles. E de onde? Da altitude mais alta que nenhum ser humano consegue alcançar. Ela joga eles de lá, pega pelo bico e faz assim, joga. E ela está sendo ruim? Não. Ela está dizendo para eles: bom, eu vou no começo. Vocês não podem depender de mim para o resto da vida. Enquanto eu pude fazer, eu fiz. O tempo de comer e de depender passou. Agora eu preciso que vocês batam asas e voem. Talvez os discípulos não entendiam nada da conversa de Jesus quando ele dizia: eu vou para o Pai. Talvez os discípulos não entendiam nada quando Jesus dizia: nem sempre vocês me darão aqui. Eu achei que eles ficavam tremendo. Por que, Senhor? Nós amamos a tua presença, fica aqui, por favor. Talvez não foi fácil ouvir isso. E é tanto que quando Jesus ele vai assunto ao céu, os discípulos eles se escondem com medo, aflitos, perdidos, sem saber o que fazer, porque agora não se tem mais Jesus fisicamente, materialmente, corporalmente, tangível. Agora eles vão ter que se acostumar com a ideia de que só vão conseguir vê-lo pela fé. Agora eles vão ter que viver com os aprendizados, com os ensinamentos que Jesus passou para eles. Por isso Jesus fazia questão de a todo instante ensiná-los, para que eles tivessem bagagem suficiente para lidar com todas as circunstâncias
circunstâncias que eles iriam passar. O que você está ouvindo, o que você está recebendo é bagagem para a sua estrutura. Porque um dia, esse círculo de amizade você não vai ter mais. Essa liderança não será mais sua liderança. Talvez um dia Deus te sopre desse estado ou desse bairro, de maneira que você não conviva mais com essas pessoas. Ou ainda, de uma maneira pior, leve os teus pais. E aí? Nós vamos morrer junto com eles? Não pode. Nós precisamos continuar fazendo a vontade do Pai. Independente de quem saia, de quem o Senhor leve, nós precisamos continuar. Aquilo era tão frustrante para Eliseu, que a Bíblia diz que quando eles chegavam nessas escolas, os discípulos dos profetas vinham até ele correndo dizendo: ei Eliseu, tu sabe que o Senhor, ele vai tomar o teu mestre e ele vai levar ele acima da tua cabeça. Tu está sabendo disso? Eliseu olhava para eles e dizia: se calem, eu já sei. No sentimento de dizer: eu não quero falar sobre isso. No sentimento de dizer: não me poupem dessa dor agora, porque eu estou aproveitando tudo que eu posso. É por isso que quando Elias dizia: por favor, fica aqui, Eliseu, porque eu tenho uma missão em outro lugar, Eliseu dizia: eu não vou te deixar. Eu vou ficar aqui, porque ele já sabia que Deus iria levar Elias e ele queria aproveitar cada momento. Eu preciso dizer para você isso nessa noite: aproveite cada momento, porque de fato o tempo passa muito rápido. E para quem tem visão de Deus sabe que nesses últimos anos o Senhor tem acelerado as coisas para cumprir suas promessas, suas palavras e o seu filho voltar. Eu preciso dizer para você: aproveite cada momento. Cuide de quem cuida de você. Ame quem está próximo, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Eu não estou querendo assustar vocês, pelo amor de Deus. Eu só estou querendo trazer um senso de mudança, de despertamento, porque a gente fica naquela: eu sou muito jovem, ainda tem muita coisa, ainda tem muita caminhada. Não! Pelo contrário, você tem que dizer: opa, eu já saí da casa dos 15, eu já saí do 18, o negócio está acelerando. Opa, o tempo está passando, eu preciso ter cuidado com o que eu estou fazendo. Aproveite o tempo que você tem com seus pais, com a sua liderança. Gente, quantas vezes nós somos honrados pelos nossos líderes, pessoas que cuidam de nós. E quantas vezes nós os honramos? Quantas vezes você fez um tempo de mesa com a sua liderança para dizer: nós vamos honrar você com uma mesa preparada, com um banquete? Quantas vezes você foi na casa do seu líder e lavou os pés dele com água? Quantas vezes você honrou seus pastores? Eu estou falando de maneira explícita, porque amor é ação. Não adianta dizer só que ama, tem que fazer. Cristo nos amou e a sua demonstração foi morrer por nós numa cruz, se fazendo condenação em nosso lugar. Quais são os atos de amor que nós temos com aquele que nós amamos? Quantas vezes você diz para sua mãe: mãe, não precisa fazer, deixa que eu faço. Esses dias a gente estava orando na casa, estou correndo para terminar, e nós estávamos falando sobre honra. E a Bíblia conta que Salomão, quando ele vai construir o templo, a Bíblia diz que ele poupa o povo de Israel. Ele não coloca o povo de Israel para trabalhar. Ele designa naquele povo funções muito elevadas. Ele coloca aquele povo, os homens que caminhavam com seu pai Davi, em funções muito elevadas. E ele honra aquele povo, sabe de que maneira? Poupando eles do trabalho braçal, debaixo do sol, daquele esforço, daquela peleja. Ele chama povos de outras nações, de outras redondezas, para trabalhar no templo, para poupar o povo de Israel daquele trabalho.
adianta dizer, é um serviço muito leve, sair pleno meu dia para fazer uma construção, como era a construção do templo, com colunas fortificadas, não era para qualquer um, não era fácil, era muito trabalho braçal. E sabe como Salomão honra aquele povo? Poupando eles desse trabalho. Ele diz, não são vocês que vão trabalhar, eu vou chamar povos de outras nações. E assim acontece. Sabe como você honra alguém? Quando você também poupa ela do sacrifício e do esforço que ela faz todo dia. Você pode poupar a sua esposa do sacrifício que ela faz todo dia. Se você se colocar um dia na pele dela, ela vai te agradecer. Porque o serviço que a gente faz em casa é o triplo do que vocês fazem lá fora. Não menosprezando o trabalho dos homens e dos sacerdotes, de jeito nenhum, cada um na sua função. Mas uma mulher trabalha muito mais. Tem menino para dar banho, tem fralda para limpar, tem cocô para limpar, tem que dar uma madeira, tem que limpar a casa, tem que fazer o almoço, tem que fazer também a janta, tem que tirar a poeira dos móveis, tem que tirar a poeira dos ventiladores, tem que olhar como é que está a questão do quintal, tem que lavar roupa, é tanta coisa, ensina a tarefa, leva para a creche, busca na escola. Você já se cansou. Você já se cansou. Deu 5 horas da tarde, tem dia que tem homem que já está em casa. 5 horas da tarde a mulher terminou o turno dela do dia, vai começar o da noite. Tem que estudar, né? As que estudam, meu Deus, que Deus abençoe as mães que ainda estudam. As que estudam, as que ainda fazem faculdade online, as que ainda preparam louvor com a Rosier, ainda tem tempo para estar aqui ministrando, muitas vezes cansado, enferma, cuidando de neném, mas ainda tem tempo para estar aqui, gente. Nós somos incríveis. O nosso dia foi ontem, mas vamos dar uma salva de palmas para as mulheres também no dia de hoje. Muita coisa, né, gente? Nós somos maravilhosas. Graças a Deus, o Senhor nos fez de maneira perfeita. Eu estou dizendo isso para você porque aquilo que Deus ele vai fazer no nosso tempo, na nossa geração, vai ser para sacudir a terra. E tem gente que não crê. Só que eu não me importo com quem não crê. Eu creio. Eu acredito. Eu estou posicionada para isso. Eu estou vivendo isso. Porque o avivamento não vai chegar. Ele já chegou. Aos poucos ele vai crescer. Mas ele já chegou. Podem dizer assim, nós temos uma geração corrupta, cansada. Mas é bem verdade que nós temos uma geração também quebrantada. Como muitos adultos não se quebrantam mais. Qual foi a última vez que você chorou na presença de Deus? Eu tinha um pastor que dizia para mim, minha filha, se preocupe quando você não chora mais na presença do Senhor. Não é só chorar para dizer, eu estou chorando, é chorar por ter temor, por ser constrangida por essa presença. Nós temos uma geração quebrantada para a glória de Deus, que precisa não que a gente corte as asas, mas que endireite o voo, que direcione o voo, para que eles possam fazer obras maiores do que as nossas. Quando Eliseu ele sabe que Elias vai partir, ele não quer que esse momento chegue com brevidade, mesmo sabendo que com a partida de Elias, o ministério dele vai iniciar, porque o ministério de Eliseu só se inicia quando o de Elias acaba, porque Deus é sistemático, ele sabe trabalhar. O ministério de Josué só é levantado quando Moisés morre. Deus é organizado. Não tem essa disputa de não, eu quero ser chefe, eu também quero ser, eu quero ser líder, mas eu também quero ser. Não existe isso. Todo mundo entende. Se já tem um líder, então deixa ele liderar. Se fosse para eu ser líder, eu estava no lugar dele. Então espere chegar a sua vez. Amém? Espere chegar a sua vez. Apesar de saber que o ministério dele iria se iniciar com a ida, com a partida, não com a morte, porque Elias ele foi transladado, ele não morreu, ele não conheceu a morte, nem ele nem Enoque. A Bíblia diz que Enoque caminhou com Deus e caminhou tão próximo, tão junto, que teve um dia que ninguém nunca mais viu Enoque sobre a terra, porque o Senhor o arrebatou, tomou para si. Assim como Elias, ele não passou pela morte, ele foi trasladado, Deus o levou. Só que aquilo ali doía tanto no coração de Eliseu, que quando alguém chegava dizendo, o teu mestre, o teu líder, ele vai
o afago. Mas torna a repetir. Uma hora nós vamos precisar arrumar as malas. Porque Deus só levanta voo de quem já fez as malas. Me ligaram uma vez e disseram: já arrumou as malas? Aí eu digo: vale, meu Deus, como assim? Ele já arrumou? Porque Deus só leva quem já está com as bagagens arrumadas. Tem que andar pela fé, minha filha. Vamos, arrume as malas. Aí eu digo: Jesus, é verdade. Aí comecei a preparar já. Aí Jesus foi provendo, aí Jesus foi movendo. Aí o Senhor está abrindo os caminhos, está abrindo as portas, está levantando gente que eu nem conheço para dizer assim: eu vou ajudar, eu vou abençoar, eu vou honrar. Porque eu acredito naquilo que Deus está fazendo na sua vida. Você não precisa de nada a não ser da palavra de Deus para fazer a vontade dele. Quando eu disse sim para os pastores que nos honraram com essas bolsas para a gente ir para essa escola missionária, eu não tinha um ponto no bolso. R$1 eu não tinha. Porque o dinheiro da oferta que eu tinha recebido naquela noite já tinha ido para as contas de casa. Eu disse: pastor, eu vou. Ele disse: vem, filho. Eu digo: vou. Pode me esperar. Que dia feito a gente chega aqui. E ele disse: amém. Sabe o que é isso? Fé. Já tem passagem comprada, já tem recurso chegando, já tem bagagem para arrumar. Graças a Deus, porque quem faz é Ele. Quando Ele aponta, Ele paga a conta. Quando Ele aponta, Ele paga a conta. A gente não precisa temer. Pode ir, porque certamente o Senhor, Ele proverá. Eliseu estava um pouco receoso. Aqui eu já vou encerrar, viu? Fique só de pé para parecer que a gente está encerrando. Vai, fique só de pé só para aparecer. Quando Eliseu escuta aquelas palavras, de alguma forma ele começa a se preparar. Rapaz, vai acontecer. É uma realidade, eu não posso fugir dela. Você não pode fugir disso. Eu dizia, até o momento presente, que a ficha ainda não tinha caído. Mas hoje ela caiu com tanta força que eu me agarrei aqui com meu irmão e... Porque a gente não quer acreditar. Às vezes a gente não quer acreditar que realmente nós vamos precisar fazer as malas. A gente não quer acreditar que Deus vai mandar a gente sair, a gente não quer. A gente só quer que Deus olhe para a gente e diga: fica, vai dar tudo certo. E o Senhor dizendo: arrume as malas e vá. É tempo de partir, é tempo de se levantar. Esse lugar está muito cômodo. A gente não quer acreditar quando Deus diz: chega de querer ser só mídia. O ministério da mídia está aumentando, vocês estão vendo. Os medianistas estão crescendo. E estão crescendo, sabe por quê? Porque tem gente se escondendo de trás de uma câmera. Eu sei que é muito legal, mas às vezes a gente se esconde de trás do telefone para não encarar a responsabilidade do tamanho da obra que Deus tem nas nossas vidas. Às vezes a gente se esconde de trás do instrumento para dizer assim: Deus me chamou para ser musicista. Será? Sua função é mega importante. Porque coisa não é a gente louvar o Senhor e ter músico bom para